Bom, pessoal, agora a gente vai discutir um pouquinho sobre o algoritmo da multiplicação, certo? Então, o algoritmo da multiplicação, ele é iniciado a partir desses fatos fundamentais, que a gente diz que são aquelas sentenças que aparecem na tabuada. Então, é importante, eu trouxe aqui para vocês esses dois exemplos, porque é importante que a criança entenda a função do número, né, nos termos da multiplicação, que no caso, o de baixo significa o multiplicador e o de cima o multiplicando. Então, no caso, eu tenho aqui 3 vezes 5. Então, é importante a criança entender o que significa 3 vezes 5. Ele tem 3 vezes a quantidade 5. E aí, ele conta e responde 15. Mas o que seria 5 vezes 3? Então, é importante ele entender que a distribuição, embora o resultado seja o mesmo, certo? Mas a distribuição é diferente. Eu tenho 5 vezes 3, no caso aqui, 3 cubinhos. Eu tenho um resultado 15, que é idêntico, certo? Mas a distribuição dos elementos, ele é diferente. Do mesmo jeito, podemos dar o exemplo de 2 vezes 8 e 8 vezes 2. Então, eu tenho aqui 3, 6, 8, 3, eu tenho aqui 2 vezes 8. 8 aqui e 8 aqui, que dá 16. Se eu tenho 8 vezes 2, é diferente. Eu vou ter 8 vezes a quantidade de 2, né, distribuída. Então, matematicamente, você tem a mesma resposta, 16. Mas é importante que a criança entenda o significado dos termos. Vamos, então, agora para um exemplo mais com números, né, já com dezenas e unidades. Então, eu trouxe aqui, tá aqui no QVL, eu tenho uma representação de 2 vezes 27, certo? Então, é importante, antes, claro que esse trabalho com os fatos fundamentais da tabuada é importante para que a criança resolva, mas é importante também que ela atribua significado a esse algoritmo. Então, eu trouxe aqui uma representação do 27, né? Eu tenho aqui 27, 2 vezes 27. Então, é importante que a criança entenda o que ele está multiplicando. Então, ele faz 2 vezes 7, então ele soma 7 mais 7 deu 14. Ele pode até escrever aqui o 14 nesse momento, porque a gente está fazendo uma operação decomposta, e depois ele pode fazer. Então, deixa aqui 14 e 2 vezes 20, 40. Então, aqui vai ser mais 40. Só que ele vai precisar resolver aqui de forma como? Como a gente aprendeu no sistema de numeração decimal. É preciso que ele agrupe. Então, 40 mais 14, eu vou ter a resposta 54. É importante que eu explique para a criança que esses 14 que estão aqui, eu vou precisar agrupar, trocar por uma dezena, para vir para cá e ficar 50, no caso, e 4. Quando eu vou para o algoritmo já, o formal, aqui é só uma explicação para dizer a ele o que ocorreu. E aí eu retomo, 2 vezes 7 deu 14, mas eu não posso aqui, na ordem da unidade, deixar 14. Eu vou agrupar, que foi aquela troca que eu fiz da dezena para a ordem das dezenas. E aí eu resolvo 2 vezes 2 dezenas, né, que deu 4, mais uma que veio para cá, 5. Então, 54. Vamos agora passar para um outro exemplo um pouquinho mais complexo. Sempre trazendo a ideia da decomposição, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho esse exemplo aqui que são 125 3 vezes. Então, eu tenho aqui, ó, 125 e aqui 125 e aqui também, porque ficou acima do tapetinho, 125. Essa representação é fundamental para a criança entender, e aí eu fiz também aqui a decomposição, para ele perceber. Então, 3 vezes 5, ele vai perceber que aqui, ó, vão ficar 15 cubinhos. Agora, ele vai resolver 3 vezes 20, vão ficar 60, no caso, 3 vezes 20, 60.
mais 3 vezes 100, aqui, ó, 300. Só que essa escrita é a escrita decomposta. Essa representação ajuda a criança a entender aqui esse algoritmo, que eu vou precisar fazer o quê? Os agrupamentos. Então, quando eu tenho aqui 15, o que é que eu posso? O que é que a gente já aprendeu quando a gente estudou o sistema de numeração decimal? Eu vou agrupar 10, deixar aqui 5 e vou agrupar 10 para a ordem das. Aqui, ó, fiz uma troca e trouxe uma dezena para o grupo das dezenas aqui, que é o que vai acontecer, ó. 3 vezes 5, 15. Eu agrupei, porque eu não posso deixar 15 na ordem das unidades, eu agrupo e agora eu resolvo. 3 vezes 2, tinham duas dezenas aqui, 3 vezes 2, 6, mais essa que eu trouxe aqui, que eu agrupei, 7. 3 vezes 1, que são uma centena, né? 3 vezes uma centena, 3 centenas. Portanto, 375. E é isso.